Pessoal, já vamos começar daqui a pouquinho, tá? Só aguardando o Guilherme. O Guilherme deve estar entrando para a gente começar essa nossa conversa aqui. Tá aqui o Guilherme. Vamos lá, então. Beleza. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Leandro? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Boa O noite. pessoal tá entrando aí. Boa noite para todo mundo. Vamos dar início, então. Primeiro eu queria fazer um pouco do papel aqui da, como membro da diretoria, né, da associação, das BRAP. Agradecer a presença de todos, né, e dizer que essas lives que a gente faz é bastante no intuito assim de trazer informação, né, difundir aquilo que a associação faz, né, e um trabalho também de convencimento aí para que a gente tenha mais associados. Tá? Então a gente tem tentado trazer isso corriqueiramente e vamos tentar conduzir isso e fazer com que aconteçam lives de temas que são aí bem relevantes para todo mundo que trabalha com AP. Tá? Acho que todos viram lá meu nome, alguns já me conhecem, mas meu nome é Leandro Gimenez. Eu atualmente estou lá como diretor científico da Asbrap e eu sou docente na Exalc, no departamento de engenharia lá e trabalho há algum tempo com agricultura de precisão. Tá? Vou aproveitar agora e pedir para o Guilherme fazer a apresentação. Né? O Guilherme tem um doutorado nessa área, né? de Joia. AP e condutividade, mas certamente ele pode se introduzir melhor aí na conversa. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Para mim também é uma honra também estar participando aqui da live da associação. Bom, eu sou formado em engenharia agrícola lá pela Unicamp, fiz meu mestrado e doutorado lá, e atualmente estou cursando meu pós-doutorado aqui na Exalc, né, junto com o professor Rafael Otto. Tive o privilégio de ser um dos fundadores da Cropman aí, que eu diria que a Cropman usa como base a condutividade, que é uma informação que eu usei no mestrado, doutorado e estou usando no pós-doc também. Então já tenho uma estrada aí com condutividade elétrica aparente do solo. Joia. Legal, legal, Guilherme. Bom, vamos tentar fazer aí o melhor uso possível, né, que tem do tempo. Pessoal, eu queria pedir para que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Se tiverem dúvidas mais aí, pontuais ou aquelas mais amplas, fiquem à vontade para fazer as perguntas. A gente aqui vamos fazer um bate-papo, então. Né? Não temos tanto tempo, mas acho que dá para cobrir bastante coisa. Então, assim, acho que é bem interessante, quando a gente fala condutividade elétrica aparente, né? Por que é aparente, né? Por que é essa medida, condutividade, né? O que é isso, tá? E muitas vezes o pessoal não fala nem da condutividade, da propriedade em si, mas fala do equipamento, né? Do nome comercial do equipamento que é usado para mensurar a condutividade e acaba confundindo um pouco as coisas. Então, uma introdução muito breve, muito rápida. A condutividade elétrica do solo, né, a gente chama de condutividade aparente, porque na verdade ela é o resultado da condução elétrica dos vários componentes do solo. Tá? O histórico de utilização dessa técnica, ele data aí desde 1912, 1915, quando o pessoal começou a usar a resistência elétrica, a resistividade elétrica, na verdade, para entender sobre a composição do solo em subsuperfície. Tá? E essa foi uma técnica muito utilizada pela geofísica, o pessoal queria fazer prospecção em profundidades bem elevadas,
E aí, através do uso dessa medida, se consegue inferir sobre a composição dos materiais que estão em profundidades bem elevadas, né? Então, na verdade, o que os equipamentos mensuram não é condutividade, né? Os equipamentos mensuram a resistência elétrica e, em função do seu arranjo dos eletrodos e dos componentes que tem no equipamento, isso é referente a essa resistência elétrica é representativa de um volume de solo. E sabendo, então, desse volume, isso em função da construção do equipamento, a gente tem uma medida de resistividade. Aí a condutividade é calculada a partir da resistividade. Tá? Então, mas por que resistividade? Por que condutividade? Né? Por que a gente usa isso na agricultura? Né? O uso na agricultura, ele se iniciou como um indicador da presença de salinização, do fenômeno de salinização. Né? Então, a condução da corrente elétrica, todo mundo já fez a experiência, né? Eu acho que a maioria já fez, lá no ensino básico, né? Acho que a gente ainda fazia a experiência lá que colocava os eletrodos na água, e aí não acendia a lâmpada, daí colocava o sal, aí o sal dissocia, né? E em função dessa dissociação começa a ter a condução elétrica pela solução. Então, os solos são têm baixa condutividade elétrica, né? Os materiais constituintes do solo. Quando a gente coloca um pouquinho de água, né, como a água ela vai ali dentro do solo, na verdade, compor uma solução, né, essa solução passa a conduzir corrente. Né? E o pessoal, então, pegou essa ideia para, bom, se eu tenho uma lavoura que está irrigada, se eu coloco um eletrodo e meço a resistência elétrica, e isso dá diferença, muito provavelmente é porque tenho regiões que têm mais sais do que outras. E isso, efetivamente, foi desenvolvido todo um método para se obter indicativos de salinização em solos. E aí o pessoal, quando começou a desenvolver as curvas de calibração para inferir sobre a quantidade de sal em função da condutividade elétrica, eles começaram a enfrentar um monte de problema. Porque como os solos têm composição muito distinta, tanto dos componentes como do arranjo das partículas, era muito difícil estabelecer um modelo que permitisse inferir sobre isso, né? E aí, é claro, isso foi bom, se a gente tem limão, vamos fazer a limonada, né? Então o pessoal desenvolveu modelos locais, mas também passou a utilizar essa ferramenta para caracterizar a variabilidade do solo, né? Então tem um monte de coisa que influencia a condutividade elétrica, né, no solo. A solução do solo é fundamental, mas a composição também. E aí, dentro da AP, né, o pessoal começou então vamos ver como é que isso varia espacialmente, e começou-se a chegar a coisas interessantes de associações de valores de condutividade e desempenho da lavoura, né? E esse é um campo que até hoje ele é bastante explorado, e já existem equipamentos comerciais há mais de 20 anos que são comercializados de forma bastante pronunciada para aplicação na agricultura nos Estados Unidos e na Europa. Então, assim, fazendo aí uma síntese assim, do comecinho até chegar no equipamento em si, eu acho que daí dá para a gente tá colocada a provocação aí, pessoal. Vamos fazer perguntas. Guilherme, é isso mesmo? O que você tem para acrescentar aí? Acho que uma coisa legal de discutir é que a gente está muito acostumado com o equipamento que usa eletrodos, né? Que é o método por contato ou galvanométrico. Mas existem equipamentos indutivos, né? E eu sei que você trabalhou bastante com indutivos, né? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho sobre os indutivos. Joia. Não, legal, Leandro. Eu acho que você fez uma introdução bem legal aí a respeito de onde surgiu essa informação. Acho que talvez eu acrescentaria aqui a questão da arqueologia, né? Esses equipamentos, não como a gente está acostumado a vê-los na agricultura, mas eles também são usados
em arqueologia, principalmente na área de construção civil, né? Então, existem equipamentos, eu tive o privilégio de visitar a Geonyx, que é uma das fabricantes lá no Canadá, e lá eles têm alguns equipamentos que medem condutividade do solo. O equipamento tem 6 metros de comprimento, né? Então, eles querem, de fato, descobrir até que profundidade está a rocha para efeitos de construção, né? E os equipamentos mais portáteis, menorzinhos, esses que foram sendo adaptados para a agricultura, né? E aí começou a se descobrir esses grandes valores que você citou aí, do uso dessa informação para a agricultura. Bom, como você mencionou, existem basicamente dois aí, princípios de mensuração, que é o resistivo, que eu considero que é o de contato direto, e o indutivo, né? Eu tive contato já com ambos equipamentos, mas o que eu mais utilizei durante as pesquisas que eu conduzi foi o indutivo, né? Que não precisa ter contato com o solo, né? O princípio é um pouco lá da física que a gente aprendeu. A gente tem uma corrente sendo produzida em uma bobina de um lado do sensor. Essa corrente atravessa o solo, né? E é recebida por uma bobina receptora, né? Então tem toda uma matemática complexa por trás disso, né? Entre a bobina emissora e a receptora, que no fim eu vou ter um sinal georreferenciado da corrente que passou naquele solo, né? A diferença entre os equipamentos, assim, eu costumo falar que todos os equipamentos funcionam, eles medem condutividade. A grande diferença é no cuidado da obtenção da informação, né? Enquanto os resistivos, aqueles que precisam ter contato direto com o solo, eu tenho que ter algumas condições específicas do solo, eu tenho que ter um certo grau de umidade para que o disco consiga conduzir aquela corrente. Eu não posso ter uma camada grande de biomassa, uma palha muito espessa, né? Senão, às vezes, o disco não consegue penetrar o solo e ler, de fato, o solo. Se a cultura está implantada, no meu caso, eu trabalhei muito com cana, né? Então eu conseguia trafegar nas entrelinhas da cana. Já os indutivos, eu posso ir arrastando eles pelo chão, né? Eu posso ir trafegando com ele por cima daquela camada, né? De modo que eu sou muito fã dos indutivos, né? Eu sempre falo, eu sou fã dos indutivos, mas não é que o resistivo não funcione, eles funcionam, né? Mas em questão de praticidade, se eu tiver que torcer para um, eu torceria para os indutivos. Mas o importante é que faça a medida, né? Agora, é lógico, do ponto de vista, vamos dizer, operacional, eu diria que os equipamentos de contato, eles exigem menos preparo e menos cuidado para a sua operação em campo e para o processamento da informação. Por outro lado, eles têm um porte um pouco maior, é um pouco mais, vamos dizer, para você transportar não é assim tão fácil, apesar que existem os mais portáteis também. Já os indutivos, eles apresentam essa flexibilidade que, por exemplo, em espécies perenes, né, às vezes você tem cultura com árvore, não vai fazer o dano num sistema radicular, né, você consegue ter pelo porte dele, você consegue deslocar em algumas condições que você não consegue com resistivo, mas ele também exige um lado de calibração, né? Tem que ser mais, vamos dizer, o usuário tem que ser mais técnico, tem que estar mais preparado para utilizar esse tipo de equipamento, para ter uma boa qualidade na coleta da informação. Não sei se concordam ou não, mas não, é isso. A percepção que eu tenho é essa. Os equipamentos resistivos, eles são mais plug and play, né? Chega e já sai medindo. Os indutivos, eles já são mais... o EM38, que é o que eu trabalhei muito, eu preciso de uma calibração antes nele ali, eu preciso estar afastado dos metais.
Mas o que tem me surpreendido muito, que é o que a Cropman tem usado atualmente, é o TSM. Eu acho que a Cropman é a única que tem ele no Brasil, né? Quase é certeza, né? Não tem nenhum outro ainda no Brasil. Eu diria assim, em questão comercial, a Geoprospector, que é a fabricante do TSM, viu todos os problemas que o EM38 tinha em termos de calibração, em termos de uso, e embutiu no TSM. Uhum. Então, o TSM, ele de fato é um sensor plug and play, né? Ele não tem uma calibração como o EM38, é uma calibração automática na hora que você liga o sensor. A questão de estar afastado dos metais também, o TSM passou por isso, né? Ele não tem problema se você está perto do metal, só tem que ter alguns cuidados na hora da instalação do sensor no veículo, trator, carro, que seja, né? Mas é um sensor que tem me surpreendido muito, assim, em termos de qualidade de dado. É igual, a gente fez os testes, né? Eu tive acesso aos dados do EM e TSM, são a mesma medida, né? Só é o que eu costumo falar, cada sensor tem o seu cuidado específico para que você colete um bom dado, né? Então, é necessário ter, todos os sensores têm as suas especificações e é importante você conhecê-las para que você colete um bom dado, né? Se não coletar um bom dado, não adianta, que não vai fazer milagre, né? Não, Com certeza. você vai ter um mau resultado. Por falar em dado, né? Vamos lá. Pessoal, estou esperando as perguntas aí. Enviem perguntas. Tá? Por falar em dados, né? A gente tem visto, assim, como a maior parte daquelas propriedades do solo que a gente tenta monitorar e caracterizar, né? A condutividade também tem uma variabilidade espacial que é muito distinta entre as áreas, né? Então, inclusive tem um menino fazendo a dissertação, né, o Matheus Fontana, não é tão menino assim, né, o Matheus deve estar online. E a gente está coletando um banco de dados grande para tentar entender, por exemplo, qual que vai ser o alcance, se dá para a gente pensar, para estabelecer uma distância entre passadas na lavoura. Tá? Então, isso é uma primeira, né, a percepção é que ela é muito variável, né? E que se a gente não respeitar, nós não vamos conseguir um mapa legal de condutividade elétrica, né? Então a percepção é assim, não tem muito por que economizar em termos de trabalho em campo, porque essa também é uma informação perene, né? Os valores de condutividade elétrica, eles variam, no mesmo local eles variam ao longo do tempo. Mas as manchas, a variabilidade espacial, ela tende a ser semelhante, a menos, é claro, que a gente mexa muito naquele substrato, né? Mas a condutividade elétrica tende a ser, as regiões que são delimitadas tendem a se manter no local. O que torna essa informação particularmente interessante quando a gente pensa em uma visão mais de médio e longo prazo, né, de manejo de variabilidade espacial, né, que ela permite você fazer uma regionalização muito mais efetiva do que se a gente tomasse mão de amostras químicas de outras propriedades outras, né. Conta um pouquinho da tua... É assim que você percebe também? Como é que eu acho que eu vou aproveitar o gancho, tem duas perguntas aqui, uma do professor Christian e outra do Lucas, né? Uhum. Mas é assim que eu percebo também, professor, a condutividade ela precisa todo de um know-how antes ali do que você sair medindo, né? Uma coisa que eu gosto muito e que eu comento também é tipo assim, a condutividade por si só, ela não é de grande valia, ela precisa estar associada a alguma outra informação, né? Ela é uma informação muito rica e, como a gente fala, aparente, né, ela está englobando diversos fatores, mas precisa entender. Então, o que eu costumo falar, a condutividade tem que estar associada a uma amostragem de solo,
Pode ser uma amostragem mais inteligente, direcionada, que é o que eu trabalhei no meu mestrado, doutorado, né? Mas muitas vezes a gente é surpreendido, às vezes, pela informação que aquela condutividade está refletindo, né? Então, muitas vezes se confunde com compactação, né? Às vezes é o mesmo solo, mas um está compactado ou não, isso você vê claramente quando coleta em campo. Isso é claro quando você atravessa carreadores, né? Na hora que você atravessa o carreador, você vê que a condutividade dá um pico ali, né? E outra coisa muito importante é valores relativos. Nunca trabalhar com valores absolutos, né? Porque o valor absoluto ele está dependendo de muita coisa. Ele depende da temperatura, depende da umidade, depende da condição física do solo. Então, se a gente medir a condutividade hoje, numa área, num talhão, 50 hectares, e medir amanhã, depois de uma chuva, 50 hectares, os valores vão dar totalmente diferentes, só que as manchas vão se manter, né? Tem muito trabalho já na literatura mostrando isso, né? E aí o professor Christian pergunta aqui as limitações do método indutivo, né? Bom, limitações eu diria que é isso, sabe? Dependendo do equipamento, você tem que ter uma calibração e tem que ter um cuidado ali, né? De não ter metais por perto, né? Porque senão aquilo influencia todo o seu sinal, né? Temperatura é uma coisa que tem que se preocupar, sim. Eu sei que o professor Lucas, eu acho que ele está nos assistindo, o Lucas vem fazendo alguns trabalhos nesse sentido de tentar entender a influência dessa temperatura na condutividade, né? Mas tem influência, sim, né? O que eu costumo falar também quando vai fazer uma pesquisa ou um trabalho de campo a nível comercial mesmo, começou um talhão, você tem que terminar ele na mesma condição, né? Vou ler um talhão de 50 hectares, comecei, daqui 2, 3 horas terminei, tem que estar naquela mesma condição. Se nessa leitura, nesse meio, choveu, aconteceu alguma coisa, é um dado extremamente difícil de se trabalhar. Então, eu falo que a condição na leitura do talhão tem que estar homogênea, né? Não pode estar metade do talhão preparado e a outra metade não, entendeu? Essa é uma premissa muito básica, né? Que tem que estar no mesmo estado. Essas são as limitações que eu considero, professor, do indutivo, né? E, de fato, isso que você mencionou, os óxidos de ferro, influenciam bastante no sinal, né? Então, por isso que eu falo que tem que ter sempre associado uma amostragem de solo para ver o que tem aquele solo, né? Tem uma mancha diferente ali, que não é esperado e tal. Então, tem que ter uma associação com a amostragem de solo, né? Muitas vezes, no passado, o pessoal tentou, a partir do valor absoluto da condutividade, você inferir ou calibrar algum modelo direto, né? É complicado, é difícil, eu não sei se um dia chegaremos lá, mas hoje eu falo que é difícil você, a partir de um valor de condutividade, querer predizer alguma coisa, né? É sempre o valor relativo. Ó, tem mais ou menos argila, tem mais ou menos matéria orgânica. O quanto de matéria orgânica, de fato, eu sempre falo que tem que estar associado a uma amostragem, que você vai ter muito mais precisão, né? Não sei se você quer comentar a pergunta do Lucas, professor. Bom, não, muito bom. De fato, vamos dizer, a condutividade que a gente fala aparente, ela é influenciada por um monte de coisas, né? Então, nós temos que entender o que influencia mais, né? Dentro de uma área, o que mais influencia a condutividade. Então, isso que você citou, assim, por exemplo, se a gente for numa lavoura que o solo é textura média para arenosa, muito provavelmente, valores mais altos de condutividade vão estar associados com maior capacidade de retenção de água, com um pouquinho mais de argila que você tem. Isso usualmente tem uma relação muito estreita com produtividade, né? E se a gente for para o outro extremo, os solos argilosos, muito argilosos, valores mais altos de condutividade podem estar relacionados com encharcamento e com compactação. Então, de fato, é uma informação que permite você regionalizar. Agora, o que está variando, aí nós temos que ir lá e fazer uma amostragem localizada, direcionada,
Ela pode ser uma amostragem que você faz estratificada, que você vai olhar não apenas química, mas você pode fazer a amostragem de mais parâmetros para entender o que é, né? E até entender melhor o desempenho da tua lavoura. A questão que o professor Lucas perguntou, eu estudei bastante isso no doutorado. Então, basicamente, no doutorado eu usei um equipamento que era um equipamento de referência, de bancada, que é um equipamento que é utilizado para fazer sondagem vertical, né? Então, ele contém eletrodos, na medida que você vai separando os eletrodos, a profundidade de prospecção vai aumentando. E aí você consegue enxergar a estratificação do solo, né? O que eu vou dizer? Os equipamentos que nós temos hoje, eles fazem a leitura em duas profundidades, tá? O que vem sendo mais utilizado. E são equipamentos que eles foram pensados para um ambiente produtivo que é diferente do nosso, tá? Então, a gente precisaria ter mais distância de separação entre os eletrodos ou entre as bobinas para conseguir enxergar e estratificar melhor, tá? Então, você consegue enxergar alguma variação? Consegue, tá? Mas como os nossos solos são muito resistivos e são solos, a maioria latossolo, tem um gradiente, né, que isso vai acontecendo, pode ser um pouco confuso, tá? Quando tem uma diferença grande, você consegue enxergar. Mas quando não tem, vai ser difícil enxergar apenas com duas profundidades de prospecção desses instrumentos, tá? Uma pergunta legal aqui do Bruno. Quando você se referiu aos valores relativos, Guilherme, isso é normalizado ou padronizado? Legal, é uma boa pergunta, Bruno. Quando eu falo valores relativos, vamos lá, aí tanto faz padronizado, normalizado, mas o que eu quero dizer de valores relativos é assim: se eu meço a condutividade hoje numa área, vamos fazer que o solo está numa condição normal de campo, eu vou medir a área mais baixa de condutividade, está dando 10 milisiemens, e a mais alta está dando 20, né? Se eu for fazer essa medida depois de uma chuva, a área mais baixa vai dar 20, a mais alta 30 milisiemens. Essa é a comparação relativa, ou seja, onde a mancha de condutividade é baixa, ela sempre vai ser baixa em comparação à mancha de alta, né? Então, se a gente pegar em cores, que fica mais fácil de entender, a mancha vermelha da condutividade, ela sempre vai estar lá. A mancha vermelha e a mancha verde, que é a mais alta, né? Elas não vão mudar de lugar. O que vai mudar são os valores. Depois de uma chuva, esses valores tendem a aumentar, mas aumenta para todo mundo, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo relativo, né? Em termos qualitativos, baixo e alto, né? Onde é baixo sempre vai ser baixo, onde é alto sempre vai ser alto. O que é importante, talvez, para contribuir, né? Quando a gente pensa em fazer associação, né? Se for criar um modelo de relacionamento, né? Então, você tem o gráfico que tem o X, o Y, né? Eu estou medindo condutividade, né? E eu quero relacionar, então aqui nesse eixo eu tenho condutividade, nesse eixo eu tenho granulometria, por exemplo, né? Teor de argila, né? Se eu fizer a coleta dos dados num determinado momento, essa reta ou essa curva aqui vai ter um determinado comportamento, né? Se eu voltar nessa mesma área e fizer em outro momento, para aqueles mesmos valores de argila, os valores de condutividade vão ser distintos, vai estar deslocado, né? Então, por isso que não dá para fazer essa relação direta, né? Por isso que é interessante trabalhar de modo relativo, né? Legal. Complementando só também, professor, a pergunta do Lucas, que eu acho que é uma outra coisa que o TSM inovou, foi medir a condutividade em mais de duas, né? O TSM ele tem 4 bobinas, né? E por isso que faz dele um equipamento assim diferente, eu tenho gostado muito dos resultados que eu tenho visto. Ele mede em 4 profundidades e ao mesmo tempo, né? O EM38 ele mede
em 3 profundidades, só que eu tenho que passar 2 vezes no campo, num sentido vertical e no sentido horizontal, o sensor, né? O TSM não, o TSM ele já tem as 4 bobinas dentro do tubo ali, e ele já faz essas 4 medidas simultâneas, né, ao mesmo tempo. Então isso também ajudou muito, assim, era um gap que o EM38 tinha, que o TSM também superou aí. O professor Christian também está perguntando se tem informações a respeito da correlação entre mapas de condutividade gerado em diferentes épocas do ano na mesma área. Eu fiz sim já, professor, esse teste, né? Eu fiz, até o Lucas também acompanhou alguns testes desses. Eu fiz alguns testes. Um dos testes era comparar os sensores e ver se as informações batiam, de fato batiam, usando 3 equipamentos, 2 resistivo e um indutivo. E outro é usar o mesmo equipamento em diferentes épocas do ano, né? E ver se tinha correlação. De fato tem, né? O que muda são apenas os valores absolutos, né? Então, se você medir hoje, medir daqui 2 meses, 5 meses, se for medindo, você vai ter as manchas mantidas, né? O trabalho que eu mais que eu vi assim que mostrou que a condutividade tem um padrão, um trabalho, eu não lembro o ano dele, mas é um trabalho feito em pastagem, trabalho publicado, que acompanhou uma lavoura de pastagem durante 7 anos. Durante esses 7 anos houve correlação entre a condutividade medida, né? Mostrando o padrão, como é que fala? A manutenção da variabilidade temporal dessa informação, né? Ela se mantém. Legal. Eu acho que aquilo que você colocou, para a gente não deixar passar, tá? Que já aconteceu comigo no Mato Grosso, os talhões de 200, 300 hectares, você começa a fazer o mapeamento de condutividade elétrica, quando você está ali na metade para o final do dia, vem uma chuva em cima da área, né? E a gente fez a experiência para tentar emendar, né? Não fica legal, tá? Você ainda consegue enxergar as regiões tentando fazer a emenda, né, do antes da chuva com depois da chuva, mas é como se tivesse um degrau, tá? Então isso tem, lógico, um monte de explicações para isso, tem toda a dinâmica da água, né? A água, vamos lá, se a gente quiser complicar um pouquinho, né? Um solo com o mesmo teor de água, se ele tiver mais micro ou mais macro poro, a condutividade vai ser distinta, tá? Então, dependendo de onde que a água está no solo, naquele momento, você vai ter um valor diferente, por mais que o teor seja o mesmo, que a quantidade de água seja a mesma, tá? Então, isso é uma coisa importante, tentar começar e terminar. Coisas que a gente tem visto muito, muito frequente também, que não impede o uso da informação, tá? Mas que tem que ter cuidado para utilizar. Eu pego uma área que recebeu um manejo com preparo de solo, com correção, uma mesma gleba, manejado de modo distinto no passado. Os valores ali vão ser distintos de condutividade elétrica, tá? Você consegue ainda enxergar as manchas, alguma um pouco mais tênue, outra um pouco mais nítida, tá? Mas o fato é que você não pode interpolar isso por igual e usar essa informação como se ela fosse representativa de uma mesma condição, porque não é, porque ali teve uma história diferente, tá? Então, tomar cuidado com isso. Uma coisa que dá muita diferença também, se você pega uma lavoura que tinha soja, por exemplo, ela foi colhida, você fez a condutividade elétrica, e ficou uma outra porção lá da lavoura, dentro da mesma gleba, que esperou um tempo para colher, tá? Essa umidade da palha, ela influencia a leitura de condutividade elétrica. Então, ela é muito sensível, particularmente quando tem menos umidade, que é nesses períodos aí, acaba influenciando. Isso não impede o uso da informação, mas tem que ter uma certa habilidade para não misturar banana com maçã, tá? Acho que isso é um recado bem legal de a gente passar aqui. Joia, isso. Bom, acrescentando também, eu acho que
que é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui. A condutividade é uma informação que não adianta você sair medindo e querer usar. Precisa ter um know-how antes, precisa conhecer aquela área, né? Quem faz a leitura, isso eu vi muito no mestrado, doutorado, na hora que você está fazendo a leitura, se você vê uma condição diferente ali no campo, ó, essa área aqui tá, acho que pegou fogo, tem menos palha, na hora que você vai ver o dado te mostra aqui, né? Então precisa de fato conhecer a situação que está o campo, como está aquela área, para que você entenda aquele dado, né? Ter uma amostragem associada, né? Isso é fundamental, assim. Não é uma informação, ela é muito rica, né? Mas ela não é simples de trabalhar, né? Ela precisa ser processada para que você consiga obter bons resultados dela, né? Eu acho que Geralmente, usualmente a gente observa que vamos dizer, a, existe uma relação que na maior parte das vezes é positiva entre condutividade elétrica e produtividade, né? Mas isso nem sempre é real, né? Aumenta dentro de uma mesma área, aumenta a produtividade, aumenta a condutividade, aumenta a produtividade, mas isso nem sempre acontece, tá? E aí vai um pouco de ter essa habilidade. Uma coisa que eu diria assim, que é uma aplicação que às vezes quem está tentando levar isso que a gente está falando para a condição dele, né? Que está lá. A condutividade elétrica é particularmente interessante em regiões em que você tem condição de restrição hídrica, onde ela é mais pronunciada, né? Ou seja, em solos com granulometria mais grosseira, né? Ela é particularmente interessante, né? Quando você compara as regiões de condutividade elétrica com as regiões de produtividade, de desempenho da lavoura, usualmente elas guardam uma relação bem interessante, né? Ou seja, ela está te mostrando onde o solo tem uma capacidade um pouquinho maior de armazenar água, tá? Então, eu diria, entre o que a gente tem de possibilidades de uso, nessas regiões, nesse tipo de ambiente, é particularmente interessante. Tá? Não quer dizer que nos outros não seja, mas esse ambiente é particularmente interessante. Legal. Tem algumas perguntas aqui, professor. O Jackson perguntou: quando parte do solo é revolvida e parte não, ocorre muita mudança? Eu acho que é uma coisa que a gente tinha comentado, sim, né? A experiência que eu tenho, se o solo está dentro do mesmo talhão, está em condições diferentes, tem uma mudança bem grande, às vezes, nos dados, e você vai precisar tratar a parte que estava revolvida e a parte que não estava revolvida separada. São coisas distintas, né? Se você quiser ter um mapa de condutividade daquela área, assim, um mapa legal, você tem que ter a condição daquele solo nas mesmas condições. Ou tudo sem preparo ou tudo preparado, né? Para que você consiga enxergar o geral ali. O Lucas também perguntou, seria a umidade do solo por conta da palha ou efeito da própria palhada sobre o solo, né? É uma pergunta interessante, porque a palha mantida ali, ela pode melhorar a matéria orgânica e outros atributos e umidade, né? Então, é uma relação causa-efeito aí que às vezes é necessário investigar mais detalhadamente para ver o que está influenciando. Será que é a palha que está influenciando ou será que é a consequência da palha que está ali que está influenciando, né? A gente tem só complementando, a gente tem um artigo publicado que a gente pegou uma área de parcelas bem pequena, o solo era igual, dava 1 hectare a área, e tinha doses de palha diferentes. A gente passou o sensor de continuidade e eu consegui identificar onde tinha mais palha e onde tinha menos palha. Só que o sinal da condutividade não foi influenciado pela palha, mas sim pela consequência dela, que foi que tinha, onde tinha mais palha, tinha mais matéria orgânica, tinha um pouquinho mais de umidade, tinha mais macroporos, né? A gente tem um trabalho publicado nesse sentido, né? Está vindo bastante pergunta aqui agora. Eu acho que tem a questão da escala, o tempo que você está considerando, né?
efeito de material orgânico, resíduo orgânico é médio e longo prazo, né? Agora, o efeito da palhada, ele é muito pronunciado tem uma redução muito grande nas perdas por evaporação quando você tem a palha, né? Então, aquela evaporação que ocorreria pela insolação, isso é muito reduzido quando você tem a palha, né? Então, eu diria que o efeito, nessa condição, você tendo uma mesma gleba, onde foi manejado diferente, se tem mais palha, menos palha, dentro da safra, vamos dizer assim, é esse efeito de segurar a água no solo. Agora, a longo prazo, você consegue enxergar sistemas de manejo do solo distintos, por exemplo, você vai ver uma condutividade elétrica distinta, né? Isso. Vamos lá. Tem uma pergunta interessante aqui do Leandro, com relação aos valores extraídos dos equipamentos, gera-se os mapas de condutividade e, posteriormente, como devemos proceder em relação ao posicionamento de taxa variável de sementes, né? Eu não sou agrônomo, né? Eu não vou entrar em questão de recomendação, mas, assim, na prática, Leandro, o que eu tenho visto, você pega a condutividade elétrica, né? Essa informação associada a uma amostragem, associada a relevo, você consegue gerar zonas de manejo, né? Seriam aquelas partes homogêneas, e dentro dessas zonas você pode fazer uma taxa variável de sementes, né? Então, por exemplo, uma zona que tem uma quantidade X de argila, outra zona que tem outra quantidade X de argila, você pode calibrar o seu modelo aí para aplicar a taxa variável de semente, né? Dentro dessas partes homogêneas, que é a condutividade e os outros parâmetros te falaram, né? É uma opção, né, que eu tenho visto. Eu acho que pegar a informação da condutividade direta e querer associar uma taxa de semente direta é difícil, tem que ter alguns outros parâmetros. Tem gente que usa só argila, tem gente que usa argila, outras informações do solo, matéria orgânica, e aí vai, né? Em questão de recomendação, eu nem me arrisco, porque eu nem sou agrônomo para falar a respeito. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, né? Eu diria que já tem um tempinho que a gente vem trabalhando com isso, e o primeiro cliente realmente da condutividade elétrica seria esse manejo de população de plantas, né? Basicamente porque quando você tem mais plantas, você tem que dar mais boia para elas. Agora, isso tem uma interação com a espécie também. Então, eu acho que a questão da unidade de manejo, para ficar bem simples assim, né? Imagine que você tem lá um mapa de condutividade elétrica que mostrou que tem regiões com características distintas. Tem várias maneiras de processar essa informação. Então, por exemplo, se você já tiver nessa área mapas de teor de nutriente, mapas de índice de vegetação, você pode processar isso para criar agrupamentos mais consistentes, né? Inclusive tirando o efeito da variabilidade temporal, se você tiver informação ao longo dos anos, né? Uma vez que você delimitou esses agrupamentos, o que você vai fazer, né? Eu acho assim que é muito difícil você substituir o conhecimento do cara que é o técnico que está em cima da área, que conduz essa área há bastante tempo, que sabe ler essa área, tem experiência regional. O cara conhece as cultivares, os híbridos, as populações que funcionam, que não funcionam, em cada circunstância, né? Então, se você pegar esse cara que é o expert da agronomia e levar para ele, ó, aqui nessa condição aqui, o que você faria? Tá? Nessa outra condição aqui, o que você faria? Tá? Você já dá um salto enorme. Tá? Dá um salto, assim, eu diria que tem menos de 5% dos que usam agricultura de precisão que fazem esse procedimento tão simples e que é a visão mais agronômica possível. Esse resultado. Isso. Porque vamos pensar assim, a gente está trabalhando com a parte de correção de nutrientes, não que não tenha o que fazer, tá? Mas boa parte dos problemas já estão resolvidos, tá? Nessa área. E o que não está resolvido, com o que você está usando a ferramenta hoje, você não vai resolver, tá? Então você precisa entender um pouquinho melhor do que está acontecendo ali, tá? E essas estratégias que permitem você reduzir o número de amostras, mas entender melhor
o que está acontecendo em cada condição, eu acho que é uma maneira bem interessante de prosseguir. E a condutividade elétrica é uma boa ferramenta para você fazer isso, essa regionalização. Tá? É um dos planos de informação que vai mais contribuir para entender o que está acontecendo. Isso, joia. O Bassoi aqui, se eu não me engano, é o Bassoi da Embrapa, que a gente não consegue ver o nome, mas eu acho que o que ele pôs está bem certo, que a condutividade é útil para indicar variabilidade e que deve ser complementada com fatores dados do solo e da planta. Né? Quanto mais, de fato, ela indica variabilidade, quanto mais dados você tiver do solo e da planta, mais rico você vai ficando em poder espacializar o seu manejo na sua área. Né? Algumas outras... o Alisson perguntou a respeito do método resistivo se tem relação entre profundidade e espaçamento das hastes dos eletrodos, né? Acho que o professor Leandro pode comentar até melhor que eu, mas de fato tem, né? Os equipamentos já são calibrados para uma distância específica dos eletrodos e essa distância vai dar uma sensibilidade de medição a uma certa profundidade. Né? Então, por exemplo, se a gente pega o Veris, a sensibilidade é 30 e 90, o EM38 é 40 e 75, 1,5 m. Né? Então, existe, de fato, pura matemática. Né? A distância entre eletrodos ou bobinas te dá uma mensuração a determinada profundidade do solo. Né? Basicamente, Alisson, para responder de uma maneira bem simples, quanto maior o espaçamento entre os eletrodos, maior o campo elétrico, né? Maior a distância que a corrente atravessa. Se você está medindo resistência elétrica, você mede a diferença de potencial e a corrente e calcula a resistência. Né? Então, conforme você vai aumentando essa distância entre os eletrodos que estão fazendo a corrente passar, vai aumentando a profundidade de prospecção. Tá? Agora, isso de maneira alguma é linear. Tá? Então, isso, eu não estou fazendo propaganda aqui, mas quem tiver curiosidade, leia lá a minha tese. Eu apanhei bastante fazer uma revisão para tentar colocar isso numa linguagem que agrônomos conseguem compreender. Para mim foi difícil de entender. Né? Então, isso é bastante estudado. Tá? Então, a relação entre distância, espaçamento entre os eletrodos e profundidade de prospecção, em síntese, tem valores médios, mas ela vai ser muito variável de acordo com o tipo de substrato que você está trabalhando. Se você tem uma camada muito condutiva na superfície, grande parte da corrente vai passar ali na superfície e o sinal que você está lendo é todo ali da superfície. Tá? Se isso é mais uniforme, esse campo elétrico vai ter um outro formato e a profundidade vai ser outra. Então, geralmente, conforme você aumenta a distância entre os eletrodos, você aumenta a profundidade de prospecção, mas se tiver variação na estratificação do substrato, essa profundidade não vai ser uniforme ao longo da área. Tá? Isso, exato. Legal, vamos lá. O Fabrício diz que no mapeamento pós-semeadura, melhor desenvolvimento da cultura, maior consumo de água, os mapas ficam invertidos. Pergunta do Fabrício. Eu não consegui entender muito a questão do Fabrício. Tá. Mapeamento. Tá. Não, eu acho que eu compreendi. Sim, isso pode acontecer. Tá? Vamos lá. Mas isso, assim, logo depois que você colhe a cultura, né? Logo depois que você colhe a cultura. Imagina que você tem uma região do talhão que tem uma boa condição para a planta se desenvolver e uma região que tem uma condição que não é tão boa. Tá? Então, se aqui tem uma boa condição, que não é só a umidade, pode ser outras coisas, se a planta se desenvolve bem, ela vai evapotranspirar mais água do que aqui. Então, com uma mesma lâmina de água, de chuva ou de irrigação que você colocou, aqui vai ter menos água com a planta evapotranspirando do que nessa outra região aqui. Tá? Então, isso pode sim, pode acontecer, né? Então, é a cultura alterando, mas aí eu acho que seria bem assim, você tem que pegar na veia a leitura logo depois que você tirou a cultura e não teve
precipitação. Se eu entendi a pergunta, é essa lógica que eu consigo colocar. Entendi. Tem uma pergunta aqui de custo, né? É uma pergunta difícil, eu acho, de responder, mas eu já vi valores de R$ 20 hectare a 50, 60, R$ 100 o hectare. Então, isso depende de empresa para empresa, mas tem bastante opção no mercado aí, e os valores mudam muito, né? Depende do equipamento que vai ser usado, do rendimento dele, tem algumas variáveis aí que entra, o tamanho de área que vai mapear. Então, cada empresa aí tem seu custo, né? Bom, acho que o pessoal já está cansado das perguntas, será? Eu só queria comentar também, já que você fez propaganda do seu... Eu vou fazer propaganda do meu pós-doutorado, né? O que eu tô fazendo agora no meu pós-doutorado, que é uma coisa que eu acredito que vem para ajudar, eu estou fazendo em cana-de-açúcar, é utilizar a informação da condutividade para ver resposta da cana-de-açúcar à adubação nitrogenada, né? Então, estou conduzindo alguns experimentos aí, né? Mas aí o pessoal começa a perguntar, nossa, mas como que você vai usar uma informação de condutividade para ver a resposta da adubação, né? É uma ideia bem simples, a hipótese é assim, qual que é a resposta da cana-de-açúcar em uma mancha de alta condutividade e uma mancha de baixa condutividade, sendo que eu estou na mesma faixa textural, né? Eu estou num solo argiloso ou estou num solo arenoso. Só que dentro do tagrão aqui eu tenho uma alta condutividade e aqui eu tenho uma baixa condutividade. Qual que é a resposta da cultura adubação nitrogenada? Onde que eu preciso de mais nitrogênio e onde que eu preciso menos, né? Então é isso que eu vou procurar responder no meu pós-doutorado, né? Eu corri esse ano o experimento, estou analisando os resultados, mas a princípio tem uns resultados interessantes já, né? Eu acho legal que só finalizando a condutividade, eu estou trabalhando numa área argilosa, os resultados, a condutividade ela conseguiu me dar uma sensibilidade muito grande, né? Até pegou a diferença de 5 gramas por quilograma de argila dentro de uma área, né? Então, isso é tudo argiloso, né? Só que eu tenho diferenças ali de argila. Enquanto uma área eu tenho 100, na outra eu tenho 105. É pouca coisa. Mas a condutividade, conforme ela é analisada, ela consegue te dar essa diferença, né? Então, quando eu publicar, eu anuncio nas minhas mídias sociais aí. Não, legal. Assim, a condutividade, eu acho que aí vai talvez para a gente, o tempo aqui também, né, a gente tem que ficar dosando, mas vamos dizer, eu tenho uma fazenda pequena, ou eu atendo uma área pequena. Bom, você vai precisar de um prestador de serviço. Agora, esse prestador de serviço, ele pode se entregar só o mapa de condutividade elétrica, ou ele pode agregar alguma outra coisa nessa informação, tá? Se você tiver só um mapa de condutividade elétrica, você entender um pouquinho do princípio que está ali por trás, estudar um pouquinho, você consegue extrair bastante coisa interessante, tá? Mas é lógico, se tiver alguém que já tem o conhecimento, o uso dessa ferramenta, vai ser melhor. Para propriedades grandes, né, milhares de hectares, compensaria aí ter o próprio equipamento, tá? Desde que, lógico, tem uma equipe lá especializada em AP, tem gente tem recurso humano que sabe lidar com informação espacial, tá? A condutividade sozinha não vai resolver problema, acho que é isso que a gente está tentando trazer aqui. Por outro lado, ela é uma informação riquíssima, né? O Guilherme deu o exemplo de nitrogênio, né? Então, é lógico, se eu tenho uma condição que o solo... geralmente, quando tem condutividade maior, ela tem uma microagregação mais desenvolvida. Isso em excesso pode ser compactação, mas se não é em excesso, mais água disponível para a planta. Então, se eu colocar nitrogênio ali, provavelmente a resposta vai ser diferente do que naquele lugar que tem uma restrição hídrica, tá? Então, essa ideia de você ter um sistema, e está tudo relacionado, você tem que fazer a interpretação agronômica, entender a medida, né? Ela é influenciada por um monte de fatores, mas
composição granulométrica, agregação do solo, é muito importante para nós aqui nos trópicos. Tá? Nos Estados Unidos, a condutividade elétrica é prioritariamente utilizada para identificar encharcamento, tá? Que para nós aqui não é tão relevante, né? A gente tem que ver para que serve para nós. Né? E o que a gente está vendo é que vai nesse sentido aí de disponibilidade hídrica, do outro lado da equação. Tá? Mas também não dá para bater que é assim, porque tem muita interação e a gente tem que entender um pouquinho as interações. Tá? Exato. Mas é uma informação interessante para ajudar a gente a tomar decisão. Né? Eu colocaria dessa forma. E é uma pena que a gente desenvolveu um interesse por AP muito pautado na recomendação agronômica e não no entendimento, né, como ferramentas para entender agronomicamente, né, para aprofundar o nosso conhecimento da lavoura. Né? A condutividade acho que vai nesse sentido, de ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a lavoura. Tá? Não é uma camada de informação que você vai jogar lá no meio de um algoritmo que vai sair um número que você vai fazer alguma coisa com ele. Você tem que interpretar isso para tomar uma decisão. Interpretar. Até uma pergunta aqui, eu acho que é o Vinícius que está perguntando, como que utilizar o dado de condutividade em modelo de aprendizagem de máquina, né? Eu iria, Vinícius, mais para o lado qualitativo. Eu utilizaria modelos aí categóricos, né? Ao invés de ser uma informação quantitativa, qualitativa, né? Então, eu dividiria em classes. Classe 1, 2, 3, 4 de condutividade, tendo essa relação, classe 1 mais baixa, classe 5 mais alta. Então, é uma saída para você não trabalhar com dado absoluto, porque o dado absoluto muitas vezes vai te levar a um erro. Então, acho que é a última pergunta que a gente tem aqui. E esses modelos, eles precisam de muita informação para você ter um aprendizado. Né? Então, não dá para você trabalhar com dado de um talhão. Para trabalhar com valor, né? Tem que dar um jeito de relativizar e criar a categoria. É uma baita de uma estratégia legal. Pessoal, nosso tempo está acabando. Queria agradecer. Pedir para vocês prestigiem o SEMAP, né? O Seminário de Agricultura de Precisão. Tá? Vai ser um evento muito legal. Vocês encontram informações lá na página da associação e aí no Instagram também e nas mídias sociais. Obrigado de novo pela presença. Espero que esse tempo que essa conversa aqui tenha contribuído aí para o aprendizado, né? De vocês, né? E pensem, aqueles que ainda não são associados, né? A gente tem que né? Agora pensem em se associar, né? Porque a Asbrap tem trazido e vai trazer cada vez mais informação para os seus associados. Tá joia? Joia. Eu agradeço também, Leandro, o pessoal aí que nos assistiu. Acho que foi um tempo interessante e fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer ajuda que precisar, eu fico à disposição. Obrigadão. Obrigado, pessoal.